Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, como sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março, muita luz e paz. E você sabe, nossa pílula noturna, nosso bate-bola do bem. Você pode e deve fazer como muitos têm feito, participando aqui com a gente. É só entrar lá no nosso site, o institutonamastê.com.br e contar a sua história aqui para nós, né? Para a gente poder conversar. Hoje eu vou tratar de um assunto, como sempre, muito delicado. E essa pessoa querida que nos escuta mandou uma mensagem contando a história dela. É sobre uma traição que ela descobriu. Ela não pediu um pseudônimo, né? Até peço a vocês que quando mandarem as perguntas, que vocês falam o nome, mas fala o pseudônimo também. Porque quando você fala o seu pseudônimo, é mais fácil para você identificar que a minha resposta é a resposta da pergunta que você está fazendo, né? Porque senão, de repente, a gente acaba respondendo e muitas pessoas depois falam, ah, mas ele não respondeu a minha. E ela já foi respondida, porque a gente não tinha o pseudônimo. Tá bom? Bem, essa pessoa querida que nos escuta conta uma história em que o ponto central, eu não vou dar muitos detalhes, né, porque parece que a família toda escuta a pílula e outras pessoas também, para ela não se sentir desconfortável. Mas ela descobriu a traição no marido. E é lógico que a colocação dela é a colocação de qualquer mulher digna que descobre, abre aspas, ao acaso, de uma maneira surpreendente, o marido traindo-a com uma outra pessoa no momento em que o marido deveria estar com ela, né, numa experiência importante dos dois. E não tem outro jeito, querida. A gente tem que seguir. Sempre. Aconteça o que acontecer, seja lá qual for a escolha que você fizer, nós precisamos seguir. Tem um amigo querido também que está passando por uma situação não necessariamente de traição, mas eu conversava com ele essa semana. E, enfim, é um divórcio, né, entre ele e a esposa, não foi ela que pediu o divórcio, ele, né, tá sofrendo porque ele não queria, mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, ele falou assim, Ricardo, eu já tomei a decisão, vai ser incrível a minha vida, com ela ou sem ela. Tá doendo, eu quero que seja com ela, mas se não for possível, ainda assim vai ser incrível, mesmo que seja sem ela. E esse é o processo. Por mais dolorido que seja um rompimento, e é, por mais desafiador que seja um recomeço, e é. Mas, gente, todos os dias o dia nasce e renasce novamente, não é? Toda semana tem uma nova segunda-feira, não é? Todo mês tem um novo dia primeiro, todo ano tem um mês de janeiro. Então não importa as dificuldades existenciais e de relacionamento que a gente tenha tido. Se for o caso de haver a necessidade de um recomeço, não tema. Não ache que você não pode ser feliz ou que é velho o suficiente para recomeçar. Pelo contrário, eu acho, gente, que o importante é a gente fazer as melhores escolhas baseado naquilo que a gente julga ser melhor para o nosso destino e nos traz paz, sem que isso fira os nossos valores fundamentais. Pessoalmente, eu também tenho uma amiga, você vê que essa traição é um caso que me rodeia, assim, né, de pessoas amadas e queridas. Eu tenho uma amiga muito querida que ela passou por uma traição. Ela também descobriu um caso dela nas redes sociais e ela perdoou o marido. O marido pediu perdão a ela, eles conversaram, ela inclusive reconheceu que ela estava sendo um pouco negligente, né, no que lhe cabia, e ela fez algumas mudanças e hoje eles são muito felizes juntos. Ele se tornou um marido muito mais carinhoso, mais presente, né, pelo que me consta, também acredito que não, ele nunca mais fez nada, porque os dois se ajustaram. Então, assim, existem os dois modelos, entende? Tanto o modelo daquela pessoa que segue adiante, fecha o ciclo, porque acha que essa é uma dor irrecuperável, irreparável, até porque às vezes o próprio marido não tem intenção, né, de reparar nada, ou aquele modelo em que há sim a possibilidade de ajuste, em que as pessoas reconstroem suas vidas, aprendem com os próprios erros e seguem adiante. Mas seja lá qual for o caminho, vamos lembrar da frase do meu outro amigo: tem que ser incrível, com ou sem ele. Então, meus amigos queridos, nenhum de nós está isento, né, de passar por provas, ainda mais na área de relações humanas. Muitas vezes nós podemos ser a causa da prova de outras pessoas, mas muitas vezes são outras pessoas que são a causa da prova que nós vamos passar. Mas lembre-se, sempre, em qualquer circunstância, mantenha-se alinhado com Deus. Mantenha o seu propósito de ser um ser humano de bem, mantenha o seu propósito de buscar o crescimento interior, mantenha o seu propósito de fortalecer o seu espírito na prática do bem. Porque ao fazer isso e se espiritualizando cada vez mais, naturalmente a gente fica menos vulnerável a essas situações externas. E por mais claro que elas nos afetem, sem dúvida alguma, nunca é no nível que nos impeça de recomeçar a nossa vida de uma maneira mais equilibrada quando isso for necessário.
tá bom? Desejo o melhor para o seu casamento, o melhor mesmo para a sua vida afetiva e que Deus te inspire muito, eu sei que vai, que você possa ter a sensibilidade de sentir o melhor caminho a ser tomado. Mas lembre-se, seja qual for sua escolha, ela tem que ser incrível. Tá bom, gente? E olha, se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar um pouco, né, de certa forma, sobre ele nas várias formas de amar domingo. Domingo, no nosso terceiro Congresso Mundial do Namastê, vocês já sabem, né? Você pode assistir ao vivo. Você pode se inscrever pelo link, a gente liberou desde ontem. Muita gente já se inscreveu, vai ser uma transmissão ao vivo do evento todo e depois do evento vocês não vão ficar mais 6 meses com esse link disponível para você assisti-lo. Olha que legal. Então, se no domingo você não puder assistir todas as palestras, ainda assim você tem condições de poder assistir depois. Né? Eu tocando o telefone aqui, mas depois atendo. Né? Você pode ter a possibilidade de assistir depois, tá bom? Então tem essa flexibilidade aqui disponível para vocês. Tá bom? Então entra lá, domingo tá chegando e vai ser um dia incrível e vai ser ótimo ter você, ou presencialmente em Belo Horizonte, ou então, pelo menos, através da transmissão online. E vai nos ajudar, né? As nossas instituições de caridade. Um beijo grande no seu coração, luz e paz sempre. E você já sabe, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Obrigado por não desistirem jamais de buscar o crescimento espiritual e permitir que a gente faça essa estrada juntos. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.